Fala aí galera, tudo na paz? Lucas Ramando aqui e hoje eu tô com aquela mensagem pro teu coração que vai te ajudar a conseguir olhar pro futuro, que vai conseguir fazer você manter os seus olhos nos seus objetivos e a se desvencilhar, a se separar do passado de uma vez por todas. E esse método que eu vou passar tem me ajudado muito para eu conseguir alcançar os meus objetivos e eu tenho certeza que vai te ajudar também. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai sair muito melhor do que você entrou. E se você não é inscrito, já se inscreva aqui no meu canal para você não perder nenhum vídeo e também já dá o like aí para ajudar na divulgação para que outras pessoas possam também encontrar esse vídeo, tá bom? Então sem enrolação, vamos para a mensagem. E vamos começar já com um versículo que é chave aqui para o nosso assunto. Ele diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Quem de nós que nunca falou alguma vez sobre os bons velhos tempos? E isto é muito mais profundo do que a gente pensa. A gente olha o nosso cenário atual e o que a gente pensa? Muitos de nós já não é mais solteiro, as responsabilidades aumentaram muito. A tecnologia que nos ajudou muito, mas também ajudou a separar as pessoas e as dificuldades aumentam à medida que avançamos. Aí a gente acaba ficando com medo do futuro, a gente também fica receoso com o nosso presente, porque também não está fácil. E aí a gente acaba querendo nos refugiar, nos acalentar nas lembranças do passado, como se tudo que tivesse passado fosse perfeito, né? E essa nostalgia do que se passou, ela é muito forte porque aquilo que passou nunca mais acontecerá. Foi só aquele momento e ponto. Então só da gente lembrar, só da gente saber que foi um momento único, isso fica mais excitante ainda. E por que nunca mais acontecerá? Primeiro porque os tempos mudaram e nunca mais vão voltar a ser como eram antes. Segundo, porque as pessoas mudaram. E terceiro, porque nós mudamos. Então, tentar reviver, reconstruir o passado de alguma forma, mesmo que na nossa mente, é algo impossível. Foi só aquele momento e ponto. Mas mesmo assim, eu sei que é excitante ficar imaginando, ficar lembrando. Aí eu não sei se as lembranças do Face ajudam as pessoas ou acaba enterrando elas ainda mais no seu museu pessoal, fazendo elas trazer à mente tudo aquilo que já se foi. Mas qual que é o problema disso? Você lembra quando os israelitas estavam no deserto e eles ficavam lembrando o tempo todo do Egito? Então, eles ficavam falando, né? Ah, eu me lembro quando a gente vivia no Egito, vivia em servidão, eles sobreviviam. E os animais viviam melhores do que nós, mas pelo menos lá a gente comia carne, a gente comia aqueles legumes maravilhosos. Agora aqui nesse deserto, sendo sustentado por Deus diariamente, a gente só tem esse maná. Aí o que Deus fez? Deus exterminou eles no deserto, porque a terra prometida era para frente. E eles ficavam o tempo todo engatando a ré e voltando para o Egito, tentando sempre reconstruir de alguma forma o que lá havia. E qual que é o problema disso? Que a gente não deve olhar para o passado porque a gente não vai naquela direção. A terra prometida está à frente. O céu está acima. É por isso que Deus colocou os nossos olhos na frente do rosto sabiamente. Então a gente que crê em Deus, a gente acredita que o melhor sempre está por vir, até convergir na volta de Jesus. Por exemplo, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então não tem como você esperar que algo aconteça no passado. O que isso significa? Que quem tem fé olha para o futuro. Quem tem fé olha para a frente. Você percebe isso que quando Jesus estava com seus discípulos, ele estava constantemente falando a respeito de coisas futuras. Ele estava falando de como que ele ia morrer, ele estava falando de como que o mundo iria acabar, ele estava falando de como que seria o juízo final, ele falava de como que seria o céu,
ele falava de como que seria o inferno. Enfim, independente do que ele falava, ele sempre estava jogando os olhares de todo mundo para frente, para o que está por vir. Porque a partir do momento que uma pessoa perde o seu foco, ela perde o sentido da vida, ela fica perdida. E aí, qualquer mato para ela é caminho. Então, a partir do momento que você começar a ler a Bíblia, embora seja de histórias que aconteceram no passado, obviamente, você vai ver homens que viveram 1000, 2000 a.C., falando de profecias que ainda acontecerão no final dos tempos. Ou seja, a Bíblia, mesmo que tenha sido escrita no passado, ela sempre vai apontar para o futuro. Mas a gente, né, que é teimoso, sempre fica tentando engatar ré para encontrar, sei lá, alguma endorfina, algum prazer no passado. Então, o que isso significa? Que a sua santidade, a sua mudança de caráter está à frente. O seu diploma da sua faculdade está nos dias que virão. A sua independência financeira no que está por vir. Mas eu não estou querendo falar aqui que o passado é ruim e não serve para nada. Não. Como diz aquele ditado, né? Quem não conhece a história está fadado a repeti-la. Para que o passado serve então? Ele serve para a gente identificar os erros que nós e outras pessoas cometeram e usar a cabeça, né? Usar a inteligência que Deus deu para cada um de nós e não cair naqueles mesmos erros novamente. Então, o passado ele serve para você ter uma referência e não uma residência. Mas aí talvez alguns vão dizer, mas e as boas lembranças? Elas não servem para nada? Meu irmão, lembranças boas a gente tem que criar agora. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você prefere? O que você acha melhor? Viver algo mágico agora ou lembrar da magia passada? Não é bem melhor a gente viver bons momentos agora do que a gente ficar usando o nosso tempo para lembrar dos bons momentos que a gente teve? Pois é, mas acontece que a maioria das pessoas preferem não fazer bons momentos agora e ficar enterrado nos que passaram. Mas o que eu venho te dizer hoje aqui é que, ao invés de você ficar mergulhado nas nostalgias dos bons velhos tempos, sabe o que se faz? Compra um chocolate, mas dos bons mesmo, e dê para sua mulher. Compre uma flor e vai lá dar para sua mãe. Vai jogar, vai brincar com seu filho. Pega um carro, reúne uma galera, as pessoas que você gosta, faz um churrasco no final de semana, vai para a praia. Você vai perceber que todas as suas energias estarão concentradas em criar ambientes de boas lembranças. E aí você vai ficar sem tempo para ficar pensando nas boas lembranças que se passaram. Qual que é a diferença? Que enquanto você está trabalhando em construir boas lembranças agora, automaticamente você já começa a construir o seu futuro. A partir do momento que você começa a ficar lembrando do seu passado, o seu futuro deixa de ser construído. E aí agora eu vou falar o versículo que talvez tenha sido ele que me motivou a fazer esse vídeo. Na verdade, eu já tinha lido ele lá atrás já, e que na verdade foi ele que me ajudou a conseguir manter a minha visão, né, a minha mente no futuro. E aí eu comecei a conseguir viver os meus objetivos, os meus propósitos, e você vai entender agora o porquê. Ele diz assim: não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje? Pois não é sábio fazer tais perguntas. Aí eu li esse texto várias vezes e eu fiquei pensando, mas por que não é sábio? Qual que é o segredo aqui? Até que eu entendi, quando Jesus estava com seus discípulos, ele falou: aquele que coloca a mão no arado, ou seja, na obra, e olha para trás, não é apto do reino de Deus. Ou seja, o que isso significa? Que a partir do momento que você começar a ler um livro, leia ele até o final. A partir do momento que você começar uma faculdade, conclua ela. Começou um casamento, vai até que a morte o separe. Abriu um negócio, vai até o final. Faz essa empresa dar lucro. Passa ela para os teus filhos, para os seus descendentes. Porque o que Salomão disse? O final das coisas é melhor do que o começo delas.
Ou seja, a gente faz as coisas agora no presente, mas mantendo o nosso foco no futuro. Mas deixando claro aqui que não é para você viver no futuro e deixar o presente. Aí, o que acontece? As pessoas que vivem no passado, eles se tornam geralmente depressivas. E as pessoas que vivem no futuro, eles se tornam geralmente ansiosos. O intuito aqui não é nem que você seja nem depressivo nem ansioso. Significa o quê? Que você tem que viver, você tem que estar com seus olhos, com seu coração no presente. Mas o seu foco, o seu objetivo, o seu alvo, aí sim ele tem que estar no futuro. Se sair um monte de gente por aí ansioso, não foi por culpa minha não, hein? Então, pra gente finalizar, uma dica que eu deixo é sempre que você for querer falar de Deus com alguém, falar uma palavra de conforto, sempre procura falar de coisas futuras, de coisas que ainda vão acontecer. Porque geralmente o presente da pessoa não está tão bom assim. E o passado já não existe. Então é somente olhando para o futuro, para o alvo, que todos nós encontraremos tudo aquilo que a nossa alma precisa. E a fé em Deus concederá isso a cada um de nós. Assim como disse o escritor também, né? Olhando sempre para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Quando ele disse consumador, significa o quê? Aquilo que vai acabar. Jesus, ele antes de subir, ele falou assim: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, vai ter um dia que a nossa fé ela vai acabar, ela vai ser consumida. Por quê? Porque a gente precisa de fé para esperar que coisas boas aconteçam. Mas a partir do momento que a gente já está com Jesus, a gente não precisa mais ter fé para acreditar que boas coisas acontecerão, porque a gente já estará vivendo naquele presente maravilhoso. E então, para a gente se despedir, eu deixo aqui um último exemplo que eu costumo usar, que o retrovisor do carro, aquele do para-brisa, ele fica praticamente na frente do nosso rosto, né? Na frente dos nossos olhos, para que a gente possa olhar o passado, aquilo que se passou, para quê? Para morar lá? Não. Para a gente olhar talvez um buraco, a gente pensar, ah, tá bom, ali tem um buraco. Na próxima vez que eu passar por alguma situação semelhante, eu não vou cair de novo. Só que daí você pensa, ah, você vê, então o retrovisor tá na frente, significa que eu tenho que olhar pro passado de vez em quando. Só que aí a gente não pode esquecer que o quê? Que o para-brisas na qual o retrovisor está são 30 vezes maior que esse retrovisorzinho. Simbolizando o quê? Aonde que você deve depositar a maior parte do seu tempo vendo. Então, gente, mantenha sempre o olhar naquilo que está adiante de você. E aí a sua fé em Deus e o seu trabalho no hoje, no agora, te levará para o seu objetivo, para aquilo que você planejou. E eu tenho certeza que quando você fizer as coisas tudo certinho no presente, você vai conseguir no seu destino e ser feliz. Porque está escrito na Bíblia que a bênção do Senhor é quem enriquece e Ele não acrescenta dores. Então, você quer chegar no seu destino, você quer chegar no seu futuro feliz? Vá de mão dadas com Jesus. Não basta somente chegar no final. Tem que chegar no final de mãos dadas com Jesus. Amém? Então, espero que tenha ajudado você de verdade. Se você conhece alguém que esteja mergulhado no passado, né? Na qual todos nós, se não prestar atenção, sempre vamos estar dando uma escorregada para lá, envie esse vídeo para ela também. Vamos abençoar a vida dessa pessoa, dar um bom alvo para ela olhar, para chegar lá no futuro da maneira mais adequada e quem sabe até da maneira mais rápida possível. Tá bom? Que Deus te abençoe, um forte abraço e eu te espero. Até o próximo vídeo.